Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. André Hernan traz informação exclusiva sobre desempenho de Luca nos treinos do São Paulo. Em tempos de crise financeira no futebol brasileiro, valorizar as categorias de base tem se apresentado como uma saída para vários clubes, e não poderia ser diferente com o São Paulo. No último jogo tricolor contra o Libertad pela Copa Libertadores, o garoto Luca, de apenas 17 anos, entrou no final da partida e marcou um gol com apenas 5 minutos em campo. Diante disso, a torcida entrou em polvorosa e quer ver mais do garoto com a camisa do São Paulo. O atleta, que atua pelo lado esquerdo de campo, também estava se destacando nos treinos. Segundo a informação do jornalista André Hernan no site UOL, já havia a ideia de dar minutos no time profissional ao garoto desde a partida contra o Ceará, pelo Brasileirão Betano. Nos treinos, o moleque era um leão, estava desempenhando muito bem. O que eu ouvi foi a seguinte frase, naquele jogo contra o Ceará: a primeira vez que esse moleque entrar, se ele jogar como está desempenhando nos treinos, vai ser difícil tirar ele do time, relatou. A maneira como o garoto conduziu a jogada e marcou o gol que evitou a derrota tricolor também chamou a atenção de Hernan, que acredita que o atacante terá futuro no Morumbis. Aí contra o Libertad ele entra e já mete o gol. E o gol dele é um gol de quem sabe o que está fazendo. Não é aquela coisa tipo chutei, bateu, rebateu e entrou. A tomada de decisão dele foi impressionante e me veio muito essa lembrança daquele dia contra o Ceará, declarou. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Sobre o Alan Franco. O São Paulo já vem conversando com o Alan Franco há algum tempo. O Alan Franco, lembrando, tem contrato até o final do ano, já pode assinar um pré-contrato a partir de julho e de sair do clube de graça. O problema da questão da renovação do Alan Franco, pelo que me falaram, não é nem a questão salarial, não é questão de tempo de contrato, essas coisas estão andando, não estão acertadas, mas não estão longe de acharem um denominador comum. O problema da renovação do Alan Franco são as luvas. Por quê? As luvas, você precisa ter dinheiro para pagar as luvas. E o São Paulo não tem dinheiro. Então, dilui no salário, deixa lá para a próxima gestão, vai diluindo no salário. O São Paulo costuma fazer isso mesmo, vai diluir no salário, mas precisa ter pelo menos o início, né? Aquela primeira parcela, aquela comissão que a gente sabe para quem vai fazer a negociação. Então, essa primeira parcela que está travando a negociação, principalmente por causa das luvas. O São Paulo tem conversas avançadas para comprar o Marcos Antônio e o Juan. Como vai fazer isso? Jogando o pagamento dos dois jogadores para 2026. E o São Paulo vai tentar fazer isso também com as luvas do Alan Franco. Mas alguma parte precisa ter agora. E aí, o que o meu amigo André Hernan falou no de primeira que eu participei antes, é que o São Paulo tem uma dívida com os empresários do Alan Franco e que vai pagar essa dívida agora para poder também dar andamento nessa renovação. Então, luvas e uma dívida anterior vem travando essa negociação com o Alan Franco, muito mais do que salário, muito mais do que outras coisas. Isso o São Paulo acredita que acerta. E muito por causa disso, o que me falaram é, para a gente renovar com o Alan Franco, a gente precisa ter dinheiro. Muito para pagar essa dívida e para pagar uma parte inicial das luvas. Então esse é o cenário da renovação do Alan Franco, que não pode sair do São Paulo em hipótese alguma, né, Arnaldo? Não, aqui como é difícil fazer futebol sem dinheiro no atual estágio no Brasil, né? E o São Paulo está tentando fazer futebol em 2025 sem dinheiro. Mas muita gente não está entendendo o ano que o São Paulo está vivendo. Talvez a torcida organizada esteja entendendo. Porque o ano mais difícil da história do São Paulo é isso. Para renovar o Luca, você precisa ter dinheiro. Para manter o Marcos Antônio e o Juan, você precisa ter dinheiro. Para renovar o Alan Franco, você precisa ter dinheiro. Para trazer um substituto do Caleri, que não joga mais esse ano, você precisa ter dinheiro, né? E o São Paulo não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tem travas para dinheiro. E ele não está fazendo o que o Corinthians faz, o Santos faz. O empurra para frente tem limites, né, pré-estabelecidos. Então é uma temporada desafiadora, no mínimo. Renan, se quiser falar sobre o Alan Franco, e já aproveite e conte a sua história
do dia, a gente já tá estourando a live, mas não tem problema, vai, o Renan conta a história dele. E sobre o Alan, ele merece esse sacrifício, porque, na minha opinião, é o jogador mais regular que o São Paulo tem há algum tempo, né? Então, seria importante a permanência dele. Eu acho que vai ser resolvido esse problema das luvas aí, para o pessoal entender que o jogador não é de graça. Ah, porque eu vou trazer ele dali sem ter que pagar o outro clube. Mas não vem de graça. Esse tal dessas luvas aí não é o de graça, entendeu? Aconteceu com o Ramos, aconteceu com outros, tá? E aí a conta fica alta depois. Mas o Alan tá aí muito bem inserido no time. É um jogador que eu adoro ver jogar e eu não perderia ele para um rival em hipótese nenhuma. Quem sabe deixaria de contratar o Juan, mas não perderia o Alan Franco. Mas, enfim, eu pensei numa história aqui, lembrando da minha Libertadores, e muito jovem, né? Eu cheguei um dia para treinar, numa segunda-feira, Éder, Arnaldo, e a gente ia jogar contra o Palmeiras na quarta-feira, o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, lá no Parque Antártica, né? O antigo Parque Antártica. E eu chego para treinar, e eu estava numa situação nessa época do ano, mais ou menos como o Negrutti. Eu ia para todos os jogos no banco, mas não entrava nunca, não jogava nunca, não era titular, nada. Eu estava mais ou menos nessa situação. Quando eu chego no vestiário, o Rogério olha para mim e fala assim, ó, você vai jogar quarta. Eu falei, como é que é? Você vai jogar quarta. Você vai ser titular quarta. Eu falei, mas como que você sabe? A gente conversou, eu, Paulo, a equipe técnica, a gente conversou. É o quê? A gente jogava com 3 zagueiros, certo? Mas o Palmeiras jogava só com um atacante, com o Washington, e jogava com 2 meias, o Marcinho e o Juninho Paulista. Então a gente conversando, achou melhor tirar um zagueiro, colocar você para marcar um dos dois, e o Josué também marca um dos dois, dando uma liberdade para o Mineiro. Beleza? Eu falei, não tô confiando. Mesmo o patrão falando tudo isso, será? Eu não estava jogando. É mais ou menos como o Zubeldia falar hoje pro Negrutti. Negrutti, você vai amanhã jogar um mata-mata como titular. Loucura, né? E foi de fato que aconteceu já naquele treinamento. O Paulo me chamou, todo o treinamento de bola parada foi comigo no time titular e explicou essa mesma situação que o Rogério já havia me explicado. E a partir dali a minha história no São Paulo começa a mudar, porque eu jogo muito bem aquele jogo, alguns veículos, né? Tinha o tal do motorrádio, né? Na época, motorrádio. Isso, exato. O rádio eu dei pro meu tio. Várias rádios eu ganhei como melhor jogador em campo, e daí na semana seguinte contra o Palmeiras no Morumbi, que para mim foi o mais difícil de todos, porque o Josué é expulso, estava 0-0 o jogo ainda. E daí depois a gente consegue, o Rogério faz de pênalti, o Cicinho faz no final de falta, mas assim, um bastidor de ali, um assunto interno mesmo, um negócio, porque surpreendeu muito o torcedor, inclusive um dos seguranças do São Paulo ontem falou para mim, Renan, aquele jogo contra o Palmeiras, você jogou demais, foi a mudança, não sei o quê, sabe? Segurança do São Paulo da nossa época ainda, né? Então é uma historinha de bastidor e de como o Rogério, ele também tinha uma participação efetiva, não que ele mandava no que o treinador fazia, mas ele sugeria e mostrava muitas vezes algumas coisas para os treinadores, e esse daí foi o patrão que me escalou, entre aspas, naquela oitava de final. O Rogério já era técnico antes de ser técnico, né? Exato. Tinha experiência, já começou. É isso aí, legal. Gente, então vamos encerrar porque a gente já estourou a live. Obrigado a todo mundo e até a próxima quinta-feira. Vou trazer muitos bastidores do São Paulo para vocês. Vou falar sobre Lucas Moura, vou falar sobre busca por um centroavante e vou falar também sobre Alan Franco. Bastidores e informações importantes para vocês aqui nesse vídeo. E vou falar também sobre a questão do Gil. Muito se falou que o Gil está pedindo rescisão de contrato com o Santos. Será que pediu mesmo? Vou trazer notícias importantes também sobre uma possível saída do zagueiro do Santos, o Gil. Mas antes, se inscreve aí no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos, todos os dias tem bastidores do mundo da bola, mercado, tudo para vocês. E tem também cupom da Centauro, Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Usa o QR Code que tá aí na tela ou o link que fica na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos começar essa maratona de bastidores aí do São Paulo, começando pelo Lucas Moura. O Lucas Moura só deve voltar aos gramados depois da parada para a data FIFA. Por quê? Ele teve aquela lesão no joelho lá no jogo do Allianz Parque, ficou um período tentando voltar, se esforçando, né, fazendo tratamento, até que teve a possibilidade de voltar.
Tanto assim, ó, só um parênteses, tanto que teve um jogo da Libertadores da América contra o Alianza Lima, e ele tinha falado em 2 semanas, e aí depois não foram 2 semanas, de repente se arrastou por mais, e ele acabou voltando só no jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. E o Lucas Moura teve ali alguma minutagem, só que no jogo da volta, né, contra o Alianza Lima, nessa primeira fase, que foi no dia 6 de maio, ele teve uma outra queda, teve uma outra pancada, e aí ele voltou a sentir incômodo. Aí no fim de semana veio o jogo da Arena Barueri contra o Palmeiras, ele foi preservado da questão do gramado sintético, porque tinha sentido essas dores, mas treinou normalmente. Até então ele ia jogar contra a equipe do Libertad no jogo de ontem, empate e classificação para a próxima fase da Libertadores. Só que o Lucas Moura, no treino da véspera desse jogo, na terça-feira, voltou a sentir dores. E aí, né, pediu para fazer mais um exame. Esse exame foi feito, ele não tem lesão, o que tem é dor. Então ele tem ali um estiramento, né, que é no joelho, ele sente dor, ele não tem uma lesão no joelho, isso é importante a gente falar. E aí ele vai parar, vai fazer o tratamento até a dor, né, parar. Ninguém acredita dentro do São Paulo que ele vá cumprir algum dos jogos que ainda faltam. São jogos pelo Brasileirão, um jogo da Libertadores contra o Talleres e também um jogo da Copa do Brasil, que é decisivo lá no Recife contra o Náutico. Então esses jogos, até a parada da data FIFA, dia 12 de junho, dificilmente ele vai voltar. Mas com a parada e com esse período a mais de recuperação, acredita-se que ele vai voltar 0 bala nessa retomada do futebol depois da data FIFA. O Lucas é um jogador que é muito preocupado com o seu desempenho, muito preocupado com o seu desenvolvimento ali de jogo dentro do campo. Ele é um jogador de explosão, de 1 contra 1, não é um jogador de tocar de lado. Então o próprio Lucas tem falado para as pessoas dentro do CT que não é um jogador que vai chegar e jogar por jogar. Pega a bola, toca de lado, pega a bola, toca de lado. Ele quer ter explosão, ele quer ser o Lucas que ele sempre ajudou o São Paulo, como por exemplo no título da Copa do Brasil. Então assim, é um momento que não preocupa pela questão de ser uma lesão grave, mas sim é uma lesão que pegou muito tempo porque ela ainda tem muita dor e não é cirúrgica. Então o Lucas Moura sente dores, essa é a questão, e agora ele só vai voltar quando realmente zerarem essas dores. Certo? Busca por um centroavante. Falou-se muito de Carlão, jogador que é muito bom, inclusive, noroeste, jogador goleador, experiente, mais de 30 anos, 34 anos. É um jogador que está na Ferroviária, mas o que me disseram foi que esse nome não foi discutido na alta cúpula do São Paulo. Nem do zagueiro mais jovem, né? O São Paulo não busca zagueiro, o São Paulo busca renovar com o Alan Franco, eu vou trazer essa informação daqui a pouquinho. Então o São Paulo olha o perfil de um jogador, assim, mais de 30, experiente, que tenha rodagem, de repente América do Sul, Libertadores e tal, ou até mesmo Europa, mas que seja um jogador que possa assinar um contrato, por exemplo, só até o final do ano, só até o final de 2025. Seria para suprir essa ausência aí do Caleri, né, ser reserva do André Silva e, claro, o Rian, um jogador que ainda é muito jovem. Se acontecer alguma coisa com o André, não dá para ter só o Rian. Então, por isso, São Paulo busca no mercado esse jogador. E o perfil que o São Paulo está buscando é esse jogador mais experiente, que tenha rodagem e que evidentemente possa ajudar o São Paulo nessa questão. Então não tem Carlão, não tem zagueiro, em busca de zagueiro. São Paulo está focando e ainda não atirou ou ainda não mirou a sua caminho ali para um jogador, ainda não tem um nome que está negociando, certo? Vamos lá, Alan Franco. O sentimento da diretoria de São Paulo é que o Alan Franco em nenhum momento fez um movimento de querer sair do clube. O São Paulo já enviou uma proposta de renovação para o Alan Franco e essa proposta ela foi devolvida e o São Paulo colocou mais uma questão. O que está pegando nesse momento é que o São Paulo tem uma dívida com os empresários do Alan Franco, desde quando ele veio. É uma dívida antiga e o São Paulo agora vai pagar essa dívida para começar a negociação. Os valores são considerados valores bons para o Alan Franco nessa renovação, e o que a cúpula são paulina sente é que o Alan Franco não quer sair do São Paulo, não deixaria o São Paulo para ir para um outro clube de Série A, por exemplo. Falou-se em Cruzeiro, falou-se em Palmeiras,
Palmeiras, eu já trouxe a informação aqui de que o Palmeiras não procurou o Alan Franco. Então, esse é o caminho da negociação. O São Paulo quer fechar essa renovação antes da abertura da janela. Ou seja, ele assinaria pré-contrato, então o São Paulo não quer correr esse risco. Já está atrasado? É bem verdade, já está atrasado. É uma crítica aqui. Deveria ter feito essa renovação antes. Mas o Alan Franco agora é acertar essa dívida que tem com os empresários e aí sim começar a discutir os termos do contrato. Mas é algo que, nos bastidores do São Paulo, o sentimento é de que vai sair a renovação com o Alan Franco, certo? Falar do Gil para fechar, hein? O Gil, saiu a notícia, né, em blogs de santistas, né, de influenciadores que cobrem o Santos, de que o Gil poderia estar pedindo sua rescisão de contrato, que teria dito para a direção do Santos que não queria mais e que estava com problemas e tal. É uma fonte muito confiável. Porque se o São Paulo está tentando a primeira colocação geral ali na fase de grupos da Libertadores, oi, Hernanzito? Eu só queria fechar esse assunto São Paulo com a história do Alan Franco. O Alan Franco ainda não renovou seu contrato com o São Paulo. O São Paulo está discutindo algumas situações. Não é uma renovação fácil, não é uma discussão hoje em curso que ela está um pouco travada, ela está enroscada em algumas questões. Mas dizer que o Palmeiras vai contratar, eu conversei com uma pessoa da alta cúpula do Palmeiras que me disse que ele não está na pauta do Palmeiras, que não é um jogador que está sendo discutido, e me deram os seguintes argumentos. Mikael chegou, contratado. Fux chegou muito bem e o Palmeiras vai chegar no final do ano e com a possibilidade de comprar o jogador do Atlético Mineiro. E ainda tem Benedetti, e fora os outros zagueiros, né? Tem o Murilo, enfim, o Gomes. E os outros jogadores que ainda fazem essa saída de 3 ali, que fazem essa função. Tem o Naves ainda, o Naves que o Palmeiras não quer emprestar, quer vender, se for o caso, mas está lá. Então, assim, não há, assim, o argumento que me deram é qual o motivo do São Paulo ir agora atrás do Alan Franco, que seja para firmar um pré-contrato no meio do ano, sendo que você tem todas essas pendências... Do Palmeiras, você está falando? No Palmeiras, no caso, você não tem. E aí, no Cruzeiro, também me falaram que não houve nenhum contato do Cruzeiro com o staff. O São Paulo tem que resolver a situação do Alan Franco. Exatamente. Esse é o ponto. Mas o que está pegando é mais uma questão burocrática? É o interesse do atleta que quer outras coisas? Dá para a gente entender assim, no que está travando? Porque quando o Alan Franco chegou no São Paulo, ele foi comprado pelo... Estava na MLS e ele ficou muito tempo no banco. Muitos treinadores que passaram por lá não utilizaram o Alan Franco. E o Alan Franco sempre era reserva, às vezes reserva do reserva. E aí, quando ele teve sequência e mostrou o valor dele, engraçado que quando contrataram o Alan Franco, me falaram, olha, o Alan Franco no São Paulo pode até voltar para a seleção argentina, ou ser convocado para a seleção argentina. Eu duvidei. Mas hoje ele é um jogador que é extremamente necessário e jogou muito contra o Palmeiras. Tem jogado muito. Então, assim, a questão é da valorização do atleta, que hoje está num status diferente de quando chegou. Você lembra quando foi a primeira vez que a gente falou do Alan Franco no Brasil? Não. Flamengo Independiente. Ele era zagueiro do Independiente que ganhou a Copa Sul-Americana em 2017 no Maracanã contra o Flamengo. Ele não é um jogador de seleção argentina, não chegou a ser, mas virou um jogador de MLS. Ele não virou um jogador de Champions League, mas ele virou um jogador de Liga Americana e de futebol brasileiro, que hoje estão em patamares diferentes de remuneração, um pouco, nem de remuneração, mas você recebe em dólar nos Estados Unidos e recebe em reais no Brasil, mas é um jogador que tem um nível internacional gigante. Não me parece um jogador para a seleção argentina na Copa do Mundo do ano que vem, mas é um jogador fundamental para qualquer grande clube do Brasil. Tem um argumento no Palmeiras, que eu não ouvi no Palmeiras, eu só estou usando aqui, que é muito melhor, ou muito melhor não, tão bom com todos esses que o Hernando disse que ouviu. O argumento é Caio Paulista. Por quê? Não foi um bom, não traz boas lembranças. Não é que o Caio Paulista tenha que, por não ter dado certo no Palmeiras, tenha que diminuir a possibilidade do Palmeiras ir atrás do Alan Franco. É que o custo-benefício, briga versus competência, não compensou. Criou-se uma rixa, né, uma polêmica ali com o São Paulo e... Você cria um problema do tamanho do mundo
para a quantidade de trabalho que ele vai oferecer. Não, e tem uma outra situação também, eu estava lá em Barueri no domingo, a relação do Casares com a Leila é uma relação ok, mas não é uma relação que você vê próxima como víamos antes. Mas melhorou? Porque parece que deu uma apaziguada, não deu, não? Tem respeito dos dois lados. Por exemplo, quando chegou a delegação de São Paulo, a Leila já estava no gramado, a Leila subiu muito cedo para o gramado no domingo. Aí quando chega a direção do São Paulo e fica sentada no banco onde o São Paulo ocupou no jogo, o Casares foi lá, deu um abraço nela, os dois se cumprimentaram, a Leila cumprimentou os outros diretores do São Paulo que estavam lá, era o Chapecó, o Nelson e o Rui Costa. E o que acontece? Teve ali um registro fotográfico ali da hora que o Casares abraça a Leila, cumprimenta e tudo mais, mas depois não tem resenha, não teve conversa. Por exemplo, outros presidentes ficam um tempão conversando com a Leila. O próprio Augusto Melo lá na Arena de Itaquera, eles ficaram conversando durante muito tempo ali no campo. Tanto que depois vaza aquela brincadeira que a Leila fez, que ela ficou brava de ter vazado. Né, que ela falando com o Augusto Melo. Então, com o São Paulo existe uma relação cordial, mas ela não é uma relação de, opa, vamos ali tomar um cafezinho, vem aqui e vamos lá. Então, por isso, o que o PVC está falando é corretíssimo. O Palmeiras vai falar, o efeito Caio Paulista, será que vale a pena comprar mais uma briga? Já tinha sido boa, né? Veio o Caio Paulista e criou esse entreveiro todo, e depois eles começaram a se espizinhar, se cutucar, pelo menos agora parece que está mais calmo. Se for contratar o Raí de 92, o Careca de 86, contrata, claro, vale a pena. Agora, o Lucas Ferreira. Lucas Ferreira valeria a pena para o Palmeiras? Provavelmente, mas assim, para você contratar um jogador extraordinário, contrata, compra a briga. O Alan Franco é muito bom. O Caio Paulista estava muito bem no São Paulo. Neste caso, não vale a pena o tamanho da briga. Sim. Mas é importante a gente esclarecer, porque a gente viu essa notícia aí saindo na internet, pipocando, a galera fica super curiosa, né? Então tá aqui, ó, PVC e André Hernan esclarecendo toda essa situação envolvendo o Alan Franco. Mas hoje estamos muito bem representados. Opa, ou se não estamos. Éder Traschini. Aí, Éder, já estamos na paleta aqui também, né? Aliás, já é algo que marca este programa, essa sintonia de looks. Tudo bem, Éder? Tudo bem, Luiz, Hernan, todo mundo que acompanha o De Primeira. Vamos por aqui para falar do São Paulo, né? Bastante coisa para falar do São Paulo, coisas boas e coisas ruins, né, Luísa? Então, vamos falar bastante desse São Paulo hoje. Vamos falar desse São Paulo aí, claro. Acompanhou o jogo ontem? Estive lá no Morumbi. Um jogo que, pelas circunstâncias, quero saber de vocês. Ficou de bom tamanho, Hernan? Eu sempre digo, o São Paulino, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, se contentar com empate, se apequenar. Mas vamos colocar uma justiça nesse jogo de ontem. A expulsão do Alisson prejudicou o time como um todo, na questão de desempenho, sequência, porque o Libertad estava jogando fechadinho. E aí, com um a menos, fica mais complicado. Toma um gol de bola parada, né? Toma um gol do sistema, que foi erro do sistema defensivo do São Paulo, aí a coisa complicou. Mas aí tem aquela joia de Cotia, aquelas coisas maravilhosas do futebol, que é um garoto de 17 anos marcar o gol que classifica o tricampeão da Libertadores para as oitavas. Então, assim, vamos equilibrar? Ficou de bom tamanho, mas com aquela ressalva. Não pode se contentar com tão pouco. Pode melhorar, né? Precisa melhorar, mas pelas circunstâncias, né? O São Paulo que estava ali dominante na partida. É bem verdade, né? Que o Libertad estava armando ali uma defesa muito postada, preenchendo o meio de campo. Isso dificultou as ações ofensivas ali do São Paulo. Mas depois que perde o Alisson, aí fica mais complicado, acaba tomando o gol até aparecer a joia de Cotia. A gente tem os melhores momentos da partida aí. Thiago Mendes de volta ao São Paulo pode acontecer se o clube conseguir vender jogador do elenco, explica Carlos Belmonte. Na última quarta-feira, o São Paulo empatou com o Libertad no Morumbis, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Resultado que classificou o tricolor com antecedência para a fase de mata-mata da competição continental. Depois de sair perdendo no marcador, o Clube da Fé conseguiu o ponto necessário para a classificação rumo às oitavas de final após forte pressão da equipe paraguaia. Luca foi o nome do jogo, pois balançou as redes nos minutos finais da partida. A entrada do jogador foi comparada a uma cartada de truco pelo técnico Luiz Ubeldia, e a cria de Cotia abre mais espaço para se firmar na equipe principal do SPFC.
Contudo, além das situações fora dos gramados, o São Paulo também se movimenta para uma repaginação. Deste modo, os alvos estão sendo escolhidos pela direção do clube. Recentemente, o Bola VIP Brasil apontou que a prioridade é a contratação de um atacante que jogue pelas beiradas do campo, mas Zubeldia quer mais. E o diretor Carlos Belmonte abordou sobre um dos desejos do treinador, o volante Thiago Mendes. O diretor de futebol concedeu entrevista ao UOL Sport e detalhou a situação. Thiago Mendes é um jogador que a gente gosta muito, o Zubeldia também, mas eu não tenho orçamento para salários este ano, iniciou o dirigente sobre o volante que atualmente defende o Al Rayyan, do Catar. Então, eu tenho que compor com o que tenho aqui, a não ser que tenhamos saída no meio do ano, e aí abre um fôlego do ponto de vista salarial, completou Belmonte, abrindo possibilidades futuras para a contratação. O diretor também ressaltou o trabalho do treinador com o elenco. A gente teve muito problema de lesão este ano, de jogadores importantes. Lucas, Oscar, Caleri, Pablo Maia. Sem esses atletas, Zubeldia tinha que dar mais oportunidade aos meninos e a quem estava no banco. Juan hoje tem jogado muito bem, Marcos Antônio, Ferreira ganhou mais espaço, Ferreirinha passou a ser protagonista, André e Alves cresceram. Tudo isso é trabalho do treinador. Ele conseguiu manter nosso time competitivo. É o trabalho dele. A expectativa agora é que, com o elenco mais recheado, a gente possa melhorar. O trabalho vem sendo muito bom neste ano, finalizou. E você, torcedor, o que acha da situação de Thiago Mendes? Deixe sua opinião nos comentários.